was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that that we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what He said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my Lord wonderful? That some poor saint can break through in the meeting and speak in tongues or shout
Porém, isso se tem tornado, tão engomado até que algum pobre santo possa romper no meio de um encontro e falar em línguas ou gritar um pouquinho. Ou fazer algo e o restante deles darão uma olhadela e se admirarão. O que foi isso? Bem, me pergunto por quê. Deve ser um fanático que apareceu de algum lugar. Vocês sabem que essa é a verdade. Some poor saint step in, get happy enough to raise their hands and cry and praise the Lord. Algum pobre dá um passo para dentro e fica suficiente feliz para levantar suas mãos e chorar e louvar o Senhor. Somebody who will holler amen to the preaching of the gospel. Alguém que gritará amém para a pregação do Evangelho. Yeah, that's Pentecostal. E o restante deles virarão para ver o que ele disse. Isso é pentecostais. Now you're patterned after the Methodists, after the Baptists. They're patterned after Catholics. Catholic patterned after hell. Qual é o problema? Vocês estão se moldando segundo os metodistas, segundo os batistas. Eles se moldaram segundo os católicos. Os católicos se moldaram segundo o inferno. Get it all after hell. Right. E todos juntos, isto tudo juntos segundo o inferno. Correto. Goliath has wooed you into big churches, fine educated ministers, take the better class. Dalila tem tentado fazer você entrar em grandes igrejas. Ministros bem treinados e educados tomam a classe melhor. Well, you know, so-and-so down here's a millionaire. If we could just get him to come into our congregation. Bem, sabe, o fulano de tal aqui embaixo é um milionário. Se nós pudéssemos fazê-lo vir para a nossa congregação... Oh, no. If he isn't born again, then he doesn't deserve to be there. Oh, que coisa! Se ele não nasceu de novo, então ele não merece estar ali. $1 million. If he owns 40 Cadillacs, whatever he's got. Eu não me importo se ele tem $1 milhão. Se ele possui 40 Cadillacs, seja o que for que ele tenha. He's got to be born again, come right down to a new birth and be regenerated by the Holy Ghost. Ele tem que nascer de novo, vir diretamente para um novo nascimento e ser regenerado pelo Espírito Santo. Born a new birth, snotting and squeezing, or crying and screaming and tearing all like the rest of them, and live a life afterwards to prove it. E sair fora dali em um novo nascimento, saltando, ranho, me perdoem, clamando, gritando e fazendo um berreiro como o restante deles fazem, e viver uma vida depois para provar que ele o tem. Amen. That's what you need. Amém. Isso é o que você necessita. Samson, the Philistines is upon me. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Communists is upon me. World's upon me. The devil's upon me. Os comunistas vêm sobre ti. O mundo vem sobre ti. O diabo vem sobre ti. So see the Spirit of God perform miracles and do things of His resurrection, what Jesus promised. Eles voltam e veem o Espírito de Deus operando milagres e fazendo coisas da sua ressurreição. O que Jesus prometeu. I think Brother Branham's got a lot of mental. Eles dizem, você sabe, eu penso que o irmão Branham tem muita telepatia mental. My pastor said it was of the devil. Meu pastor disse que isso era do diabo. Hypocritical, deluded infidels. All polished up. You wolf in sheep's clothes. Você, pobre, hipócrita, infiel, iludido, todo polido. Você, lobo, em pele de ovelha. Jesus said, if you'd have known me, you'd have known my day. Jesus disse, se vós tivesses me conhecido, vós teríeis conhecido meu dia. Got a bunch of souls that try to make you like the rest of the world. Porém, vocês tomam um grupo de Saúls que tenta fazer vocês como o restante do mundo. A bunch of men of God who don't compromise on the word, but preach the truth and stand on the baptism of the Holy Spirit. Nós desejamos um grupo de homens de Deus que não se comprometam sobre a palavra, porém preguem a verdade e permaneçam no batismo do Espírito Santo. But what has the world done? It shaved all your power off. Porém, o que o mundo tem feito? Ele tosquiou todo o seu poder. Born Nazarite Pentecost, but the world certainly shaved your power. Você nasceu Nazireu Pentecoste, porém o mundo certamente tosquiou seu poder.
Agora está somente tão engomado como o restante deles. What's going to happen? O que vamos fazer? O que irá suceder? There's one glorious thing that I can think of in this text. Há uma coisa gloriosa de que eu posso pensar para terminar o texto. Amém, irmãos. Uma boa noite com Jesus. Vamos se colocar em pé, irmãos, para nós orar. Inclinando suas cabeças, vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai Celestial, estamos agradecidos, ó Deus, por mais uns dias, Pai, estar na Tua presença, Pai, na Tua casa, Senhor Deus, para que Seu nome seja louvado, Senhor Deus. Obrigado, ó Deus, por nos ter guardado até aqui, ó Pai, e venha nos ajudar, Pai, venha nos proteger mais e mais, Senhor Jesus, porque quem nós seria sem Ti, Pai? Obrigado, meu Pai amado. Em tudo, ó Deus, nós Te agradecemos, ó Deus. Aleluia. Ó Pai do céu, lembramos, ó Pai, em favor daqueles irmãos que aqui não estão, Senhor Jesus. Guarde eles, proteja eles, Senhor Jesus. Livra eles de todo o mal, Senhor Deus. Que toda doença, toda enfermidade, toda a ira do inimigo que se levantar contra os Teus filhos, ó Pai, nós cremos que será arrebatado no Seu nome, Jesus Cristo. Hoje nós cremos, ó Pai, num Deus vivo, Pai, onde que nós buscamos, nós temos fé, Senhor Deus, onde nos fortalece a cada dia mais, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos usado, ó Pai, por nós estar trilhando nos Teus caminhos, Senhor Jesus. Ó Deus amados, oremos em favor do nosso pastor, Senhor Deus. Abençoe, Pai, protege ele, Senhor, nos campos de batalha, Senhor Deus, dando livramento, Senhor Deus. Aonde que ele pôr as mãos, as plantas dos seus pés, Senhor Deus. Que todo o mal, toda a ira do inimigo se retire, se afasta desses lugares, ó Pai. Ó Jesus amado, em tudo, Pai, nós Te agradecemos. Não temos palavras, Senhor Deus, para Te agradecer, ó Pai. Pela Tua honra e a Tua glória, Senhor Jesus Cristo, entregamos, ó Pai, este louvor, Pai, essa palavra Tua que o pastor vai mencionar, ó Deus, que venha nos fortalecer a nossa alma espiritual, Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Pode se assentar, irmão. Amém, boa noite, irmãos. Deus abençoe. Vamos cantar. Começando número 55, nosso cenário. Guia-me sempre, meu Senhor. 55. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Adoremos.
sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar da escuridão. Aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para o seu reino me conduz. Adore a Deus pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu. Aleluia. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu. De novo, guia-me sempre. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Graças a Deus, aleluias. 243. Maravilhoso Jesus, dá minha vida e luz. Vamos adorá-lo. Maravilhoso é Jesus, na minha vida e luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Bem forte. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer com que perdido, arrependido, a graça vem receber. Aleluia. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive. Ele nas trevas, Ele nas trevas me achou.
Cristo que vive em mim. Amém. Graças a Deus. Nós ainda vamos cantar mais um, mas antes desse próximo hino, o pastor Royal nos mandou uma mensagem pedindo oração por sua filha, chamada Saron Rose Lopes Galvão. Não sabemos o que é, ele só disse que é um caso muito grave, muito sério. E mandou um áudio, estava em lágrimas, né? Pediu oração. E também um agradecimento, o irmão Paulo já fez a cirurgia, né? Graças a Deus deu tudo bem. Já está no quarto, né, Marcelo? Está no quarto. Se Deus quiser, amanhã já pode tomar alta, né? E nós vamos orar. Eu peço que vocês, assentado mesmo, incline a cabeça, levante sua mão. Vocês orem como se fosse sua filha também, sua irmã, né? Vamos orar em favor de Saron Lopes Galvão, filho do pastor Royal. E também o pastor Genivaldo continua pedindo nossas orações. Querido Deus, nosso grande Pai Celestial, Tua palavra é o assim diz o Senhor. E nós cremos, ó Deus, nossa carne humana está cheia, ó Deus, de inquietações, de ataques, de circunstâncias, mas nós queremos vencer tudo isso e apenas ter fé, meu Deus, na Tua palavra, ó Pai, que lá na cruz o Senhor levou sobre si toda a nossa enfermidade, todas as dores. Senhor, aqui também há um pedido pela irmã Terezinha, pela irmã Generosa, que estão com virose, Senhor. Deus querido, minha esposa, meus filhos, nossa saúde, colocamos diante de Ti, Senhor. Cantamos assim porque cremos assim. Vivemos assim porque cremos assim. Paulo disse, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. E que no nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor, essas pessoas recebam a saúde, ó Pai. Isso não é uma ordem que falamos ao Senhor, é um pedido a Deus. Pai querido, elas estão em Tuas mãos, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Antes ainda de nós cantar, nós vamos ver as fotos, conforme nós comentamos, da inauguração lá em Passo Fundo, na igreja que elegeu o pastor Vanderlei Cassamir como vosso pastor. Vamos olhar as fotos da inauguração. Pode passar aí, irmão. O pastor Aguinaldo e o pastor Royal estiveram ali também. Igreja muito bonita. Irmão Luiz Carlos, lá de Cleveland, esteve também. Culto especial, salão grande, muito lindo, atmosfera preciosa. Irmã Maria, esposa do pastor Royal. Esse é eu. Os irmãos, preciosos irmãos. Irmão Otacílio. Os fundos para frente. Muitos visitantes. Orlando, Matiana. Tinha irmãos de Caxias, de Veranópolis. Irmão Sérgio. E esse é o nosso Deus, né? Amém. Graças a Deus. Vamos continuar lembrando de orar pelo pastor Vanderlei, né? Nosso companheiro. E ainda, não sei se eu já falei aqui, mas o próximo encontro regional vai ser lá no Mormaço, naquele barracão que tem lá. No mês de outubro será realizado o encontro regional
de pastores aqui do Sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Amém? Vamos orar, porque precisa de oração, né? Amém? Vamos cantar mais um? Vamos cantar o 119. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá. Vamos cantar com alegria. Vamos nos colocar de pé, vamos inclinar nossa cabeça em oração. Somente crer, tudo é possível, somente crer.
gracioso Deus, glorioso Pai Celestial. Muita alegria, Senhor, muita gratidão em nós por mais um dia de vida, Senhor, provido pelo Senhor. Ó Deus, e ter esse grande privilégio que ainda temos de vir à igreja e poder adorar, e poder orar uns pelos outros, poder estar com esta Bíblia, ó Deus, em nossas mãos. Ó Deus, e termos sido pessoas chamadas para essa mensagem. Cada pessoa chamada sente o seu chamado. Ó Deus, e ainda que como Jonas pensássemos em fugir, Senhor, mas jamais escaparíamos do chamado de Deus. Como Jonas disse que caiu no ventre do inferno, mas de lá mesmo o Senhor ouviu sua oração e trouxe ele de volta ao posto do dever. E nós cremos que assim é com cada eleito do Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelo perdão de nossos pecados. Obrigado pelas curas, Senhor. Obrigado pelo Senhor estar animando nós dentro de casa, nos trabalhos, em todas as horas de nossa vida. Em nome de Jesus, nós só temos a agradecer. Pedimos que o Teu Espírito possa tomar a palavra. Senhor, que não seja falado nada, meu Deus, de impulso humano, Senhor, mas que sob a inspiração do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Evangelho segundo o apóstolo São João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Podem se assentar, irmãos. Graças a Deus. O Giovanni também está comigo ali atrás. Deus abençoe. Companheiro nosso aí. Eu estava contando para ele, nós na terça-feira estávamos vindo para a igreja e tinha aqui de Itá para cá, daqui para lá, não tem quase acostamento. E tinha um carro de repórteres no meio do asfalto. E me pararam e fizeram uma entrevista comigo, né? Não sei se alguém assistiu o jornal aqui. Quem assistiu? A irmã? Billy? Ele viu, né? E quem mais que assiste jornal aqui? Levante a mão. Ninguém? O irmão Billy trabalha, né, na televisão e fizeram essa entrevista. Eu pensei, vou perguntar lá na igreja, né, se alguém assistiu. Não assistiu, irmão? Jornal? Não assistiu o jornal, não. E é difícil, né? Eles quase forçam a gente a reclamar, né? Fala aí, né? Eu falei, tem uns buracos, né? Não vamos poder negar, né? Uns buracos. E, na verdade, o carro dele estava parado bem na frente onde tinha um buraco muito grande, né? É um buraco ali que toda vez que vai ou vim tinha que quase parar mesmo para passar. E eles estavam filmando a gente e filmando aquele buraco ali, né? E aí eu estava contando para o irmão Giovanni que estamos ficando famosos, né? Passando no jornal, né? Mas, irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre uma frase, um parágrafo, melhor dizendo, que o profeta fala na mensagem Hebreus 4. No parágrafo 221, eu citei essa escritura porque ele cita aqui, achei muito importante. Mas, irmão,
quando você passa da morte para a vida, todas essas coisas se tornam morte. E você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você ver algo errado, veja, isso aqui que me prendeu muito nesse parágrafo. Se você ver algo errado, você orará por isto. Deus tenha misericórdia. E se você vê problemas, em vez de sair e ir tagarelar e piorar a coisa, você tentará chegar até a pessoa e consertará isso e cortará aquilo rapidamente. Este é o Espírito de Deus em você. Me prendeu muito isso, e hoje à tarde, enquanto estava meditando, comecei a pensar sobre algo que nós todos já ouvimos muito, né? É a questão de falar, a questão da língua, que a gente fala língua, uma palavra grosseira, né? Mas a Bíblia falando aqui sobre a língua ser um pequeno fogo que incendeia um grande bosque. E quando estava lendo isso aqui, comecei a ler e pensar em falar sobre isso, porque, segundo a Bíblia, é uma coisa mais difícil de dominar, é a língua. É a coisa mais difícil. Tiago chegou a dizer aqui que o homem que consegue dominar a sua língua, ele é perfeito. Ele é perfeito. Agora, nós vamos ver aqui algumas coisas que o inimigo, ele é sagaz, ele tem a sabedoria deste mundo, né? E vemos que muitos e muitos problemas hoje, ou a maioria dos problemas, são causados por este membro chamado língua. Muitos problemas que nós mesmos temos conosco é causado por isso. Problemas que nós às vezes vamos enfrentar, problemas que você escuta, está acontecendo isso. Pode ver se não está envolvido isso, o falar, né? O falar. E pela graça de Deus, o profeta deixou esses ensinamentos, essas advertências, para nós termos esse cuidado, né? Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar. Tiago capítulo 3, ele diz assim no versículo 2. Veja como a Bíblia é especial, né? Talvez eu vou passar um pouquinho das 8h30, peço que os irmãos tenham paciência. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Englobou todos nós, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. É um tropeço, tropecei naquilo, né? Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Eu creio que uma das coisas que nós mais tropeçamos é nas palavras.
Porque você observa bem, hoje, veja como isso aqui, assim, falou muito comigo isso aqui, irmãos, como uma lição mesmo. Todo companheirismo, amizade, quando eu digo companheirismo, é convivência. Eu vou na sua casa, você vai na minha, temos um entrelaçamento. Nós começamos a ver as nudez uns dos outros, a ver os defeitos. Esse irmão ali não sabia que ele era bem assim. Esse irmão, ele é um pouco assim. Aquela irmã tinha uma imagem dela, mas agora vi que ela é meio assim. E nós passamos a ver. A Bíblia fala lá em Gênesis que Noé se embriagou uma vez, tomou muito vinho, se embriagou, tirou sua roupa, ficou nu. Ele tinha 3 filhos, Cão, Sem e Jafé. E a Bíblia fala que 2 filhos daquele pegaram como que um lençol, uma cortina, e foram em direção ao pai com o olho para baixo, em direção a ele, e com aquele lençol para esconder a nudez do pai. 2 filhos. Um filho não aguentou, já saiu, esparramou aquilo, né? Pai ficou bêbado, pai ficou nu, tal. Veja como que é difícil dominar, né, o saber. Eu sei, então eu preciso contar. É um domínio difícil nesse tempo nosso, isso aqui. E eu creio que isso aqui vai ajudar, vai trazer muitas bênçãos espiritual para nós, irmãos. Eu preciso, eu quero isso para a minha vida, para a sua vida também. E Cão, por falar demais, ele foi amaldiçoado por não saber dominar, né? Ou não dominar tanto a língua. E, como eu disse, nós termos companheirismo, até mesmo na porta da igreja, o que nada contra, né? Essa conversa que temos ali, quando termina o culto, tudo é rápida, né? Ninguém fica ali 1 hora conversando, é uma despedida calorosa, né? E você começa, a partir do tempo, com o tempo, começamos a descobrir coisas na linguagem do irmão Branham, nudez um do outro. E nós temos uma opção, aqui Hebreus capítulo 4, parágrafo 221. Se você ver algo errado, você orará por isto. Veja que coisa simples, mas profunda, abençoada, né? Você dirá: Deus, tenha misericórdia. Se você vê problemas, em vez de sair e ir tagarelar e piorar a coisa, você tentará chegar até a pessoa e consertará isso e cortará aquilo rapidamente. Esse é o Espírito de Deus em você. Agora, isso aqui tem que ter cuidado disso aqui, porque nem todo assunto nós temos a capacidade de chegar na pessoa. Chegar, vim aqui porque eu quero falar com você, né? Às vezes até numa boa intenção. Um dia estávamos viajando, inclusive o irmão Emerson fez essa pergunta: pastor, se a gente vê uma coisa errada num irmão da igreja, numa irmã, algo assim, o que é o correto? Falar para a pessoa ou falar para o pastor? O que é o certo? O irmão Branham diz aqui, você tentará chegar até a pessoa, mas a pessoa que vê tem que ver o que é aquele problema. Inclusive, se você tem coisas na igreja que nós temos que entender que aquilo precisa de ofício para falar sobre aquilo, para conversar com aquilo.
E não é assim, pensar assim, não, mas eu sou inteligente, eu vou saber falar, vou saber ajudar, né? Precisa de um chamado para aquilo. Porque às vezes um conselho que a gente dá pode estragar uma coisa, irmãos. Eu não me envergonho de dizer isso, assim, publicamente, mas um dia, por eu falar uma palavra a uma pessoa, a um companheiro, eu feri a irmã Raquel e o irmão Alexandre. Desculpe citar o nome de vocês. E de um pequeno fogo, quase que se tornou um bosque queimado, né? Às vezes você não tem intenção daquilo, às vezes você jamais, aquilo ali eu não falei por mal, mas às vezes é melhor engolir e ficar quieto e não falar nada, né? Porque pode incendiar um grande bosque. Agora, na mensagem O Homem Interior, parágrafo 5, o profeta diz assim: na minha vida, tenho tentado ter isso ao meu redor. Preste bem atenção nisso aqui, porque aqui tem algo muito especial. Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito de Deus ao meu redor, então há algo errado aqui. Eu tenho reticências. Eu não quero me envolver em nada. Está tão fácil hoje, meu Deus do céu, de se envolver em coisas que às vezes não tem nada a ver. Você que é casado, tem sua família. Eu sou casado. Se o meu pai com a minha mãe lá tem problema, não tem nada a ver com eles. Se a minha mãe me ligasse, o pai ligar, aqui a sua mãe errou comigo, isso é com vocês. Não tem nada a ver com isso. Mas o seu irmão aqui, ou sua tia, sei lá quem for, tem nada a ver com isso. Me envolve eu no assunto? Não, então não tem nada a ver. Não quero dar uma palavra, a não ser essa. Deus abençoe, eu vou estar orando por vocês. O profeta disse: eu não quero me envolver em nada, de modo que aquele amável sentimento dócil saia de mim. Tem coisas que você fica sabendo só para você se entristecer, só para você chorar, só para você ficar zangado, emburrado. Falaram isso. Não se envolva, não saiba, porque senão aquele sentimento dó sai da gente. E o profeta disse: eu quero que aquele sentimento, esteja ali o tempo todo, porque é com aquilo que eu ajudo o povo de Deus. Coisa mais ruim que tem para um pastor é ele chegar nervoso no púlpito. Ele fica aqui com o cabo do machado só, batendo. Mas o Espírito Santo tem que ficar ali. Bom, Bruno disse, a maneira que eu ajudo o povo de Deus é com o Espírito dócil. Por isso que ele era cuidadoso. Ligações, coisas. Uma vez uma irmã, esposa de um grande evangelista, ligou para ele, disse: meu marido está me traindo há 3 anos, e ele é um evangelista de repercussão internacional. No telefone para o irmão Brando. Veja, irmão, se isso não é um trovão, um exemplo, uma pregação. Ele pegou e disse: eu orarei por meu irmão. Deus abençoe a irmã. Fica com Deus. E desligou o telefone. Eu disse: e eu não quero me envolver, porque é com aquilo que eu ajudo o povo de Deus. Agora, olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele fala aqui do amor, do espírito dócil, ele mostra uma coisa aqui que às vezes nós podemos misturar na nossa mente e acabar ficando ruim.
Então você fica diante de pessoas, veja bem, você fica diante de pessoas que dificilmente você poderia ficar na presença delas. O irmão Bruno, mas agora mesmo ele disse, eu quero um espírito dócil, tudo, mas mesmo com esse espírito dócil, ele disse, há pessoas que não consigo ficar na presença delas. Por quê? É porque elas amaldiçoam. Uma vez o irmão Brano estava indo para o culto, hoje eu vindo com o irmão Giovanni, a gente lembra dessas coisas, quieto, calado. O irmão Brano estava indo no culto com o irmão falava tanto, que o irmão Brano disse que chegou no púlpito, não tinha unção para pregar. Ficou com a cabeça tudo rasgada, de tanto assunto. Um pastor da mensagem me contou isso. Viajei com uma pessoa que quando desci do carro estava com vontade de morrer, de tanta coisa, de tanto falatório, de tanta coisa. Irmão Brano diz, pessoas que você dificilmente consegue ficar em sua presença, e talvez amaldiçoando, e coisas assim. Isto é apenas, as pessoas talvez sejam boas, não é pessoa ruim. Mas olha aqui, isso aqui que Senhor, beliscou mesmo de nós atentar para isso, ó. Mas elas estão simplesmente ungidas com aquele tipo de espírito. Ungidas com o espírito de falar, de amaldiçoar, de difamar, de coisas. Aí eu pensei aqui para nós, com amor, com respeito pela sua fé, pela sua vida cotidiana. Se isso te corrige, você dê glória a Deus por isso. Se não te corrige, você, agradece a Deus. Mas eu pensei, que tal eu bem vestido, Bíblia, pregando, você bem vestida, seu cabelo bem arrumado, tudo certo. O diabo não toca no meu cabelo, não toca na minha sobrancelha, não toca na minha veste, não põe televisão na minha casa, não põe rádio na minha casa, não põe a bebida na minha boca, não põe cigarro na minha boca, graças a Deus. Mas se o diabo ungir a nossa língua, é pior do que tudo isso. Pior. Eu acho que 10.000 vezes pior. Se ele chegar, isso aqui que o irmão Brana disse, ó, é que simplesmente as pessoas estão ungidas com aquele tipo de espírito. Isso aqui, ao meu ver, ao eu ler isso aqui sacode a gente. Para quem deseja, começamos a ler a mensagem separação total da incredulidade lá e tá. Bom, Brana falou assim, o nazireu, que usava as trans como Sansão, ele era um homem separado para Deus, ele era todo de Deus, seu tempo, tudo ele era de Deus. Que coisa mais gloriosa que tem nessa era, só a mensagem faz isso, traz um novo nascimento para nós, e a gente no coração não quer nada do que é nosso ser usado pelo diabo. Você não quer sua mão, você não quer o seu pé, você não quer o seu corpo, você não quer sua língua, você não quer os seus olhos, você não quer o seu carro. Você é um nazireu dessa era, separado para Deus. Agora, isso aqui fez eu lembrar, não vou ler, mas vocês vão lembrar disso. Nós estudamos aqui a mensagem Igreja Sua Condição. Vocês lembram que o irmão Brano falou daquela irmã, que um dia ele disse que pregou contra tudo. Ele disse, olha, eu preguei a mensagem tão dura quanto pude. Pensei em ter atingido todo o reino do pecado. Depois, se alguém quiser ler, é o 64. Eu preguei simplesmente tão duro quanto eu podia pregar numa cidade. Duro. E eu pensei que eu cobria todo o reino do pecado. Ele tocou em todos os assuntos.
Mas quando o culto terminou, uma irmã disse: eu estou alegre porque o Senhor não me atingiu. Puxa, que saia espetacular, não estava colada, estava certinha. Que roupa, né? Com gola certinha, tal, com manga. Que sapato no ponto, tudo certo, o cabelo, aquela face, tudo certo. Não tinha jeito de acertar essa irmã, ela era santa. Eu disse para a irmã Brana: estou alegre porque você não me atingiu. Está tudo certo, pode olhar, pode revistar, está tudo bem comigo. Irmã Brana disse: eu estou feliz de ouvir isso. Você deve estar perto do reino de Deus. Logo ela se transtornou. Uma outra pequena dama estava ali de pé e eu disse: diga, você conhece essa mulher? Ela disse: sim. Eu disse: ela deve ser uma verdadeira cristã, não é? Quem sabe todo mundo no altar, dizendo: meu Deus, misericórdia, o profeta pregou aqui, tocou nos meus assuntos, eu preciso, e ela lá, narizão empinado, nem pegou em mim nada. Ela deve ser uma verdadeira cristã, não é? A mulher disse: há uma coisa que você falhou em atingir hoje à noite, irmão Brano. Isso foi o mexerico. Ela é a chefe das mexeriqueiras no país. Agora, irmãos, eu faço assim uma pergunta, né, para nós. Não seria melhor, por favor, me entenda bem no centro, não seria melhor se a irmã tivesse com a saia curta, mais curta, em cima do joelho, curta mesmo, indecente, mas que ela não tivesse esse problema do mexerico? Esse mexerico aqui não é mexer, ficar mexendo aqui, é falar. Vida de um, vida do outro, sabe disso, sabe daquilo, passa para um, passa para outro. Ela era a chefe das mexeriqueiras no país. Muito melhor uma saia curta, se ela tivesse com salto alto, do que ela tivesse, como o Mombrano diz aqui, com a sua língua ungida pelo diabo, para ficar mexericando, né, nas coisas. Veja, na mensagem Por que não somos uma denominação, agora, 695. Agora, podemos dizer a você por que tomamos a comunhão. Dizer a você por que realizamos o lava-pés e por que não admitimos que os membros a tomem quando sabemos que estão em pecado. É por isso que nessas últimas 2 ou 3 semanas, eu tenho ido de membro a membro, por onde vocês têm esses seus mesquinhos rebuliços. Tinha dado umas encrencas entre os irmãos na igreja, onde vocês têm esses mesquinhos rebuliços, andando por aí. Um não falava com o outro. Um passava o outro na estrada e virava o rosto. Ele disse: que vergonha. Esses dias eu encontrei um precioso irmão, amado irmão, que está no coração da gente. Mas quando eu cheguei perto dele, parecia que ele tinha visto o bicho-papão. Ele apertou a minha mão com a cabeça baixa, rapidinho, e soltou a minha mão e tchum, foi embora. Salomão disse assim, Salomão disse em Provérbios, que o difamador separa os maiores amigos. Pode ser o maior amigão um do outro. Se entrar um difamador no meio, acabou a amizade. Acaba. E o profeta diz: não olham no rosto um do outro. Se até aqui dos assembleanos nós cumprimentamos, os católicos, por que viraria nós o rosto para alguém, né? Para um irmão? Que vergonha, diz o profeta. Os que tomaram o abençoado cálice de Deus, através deste,
aqui neste altar. E pela razão, observe isso aqui, irmãos. Mantenha aí no espírito, ó. É pela razão de vocês, irmãos e irmãs, e certas pessoas, viverem no telefone e um ficar falando à toa do outro. Não estão aptos para serem chamados de cristãos agindo dessa maneira. Veja se isso não nos ajuda tanto nessa hora que nós estamos vivendo. Ele disse, é porque irmãos, irmãs e certas pessoas viverem no telefone. Que engraçado, lá os irmãos já viviam no telefone, mas não era ainda desse, né, do dedo que nem o nosso. Parece que não tinha muita, era mais antigo. Mas eles viviam no telefone, falando à toa um do outro. Não estão aptos para serem chamados de cristãos, agindo assim, dessa maneira. Certo? Fiquem longe daqueles telefones. Quem deseja? Eu desejo. Fiquem longe daqueles telefones, daquelas conversas. Se vocês não são capazes de falar coisas boas de alguém, não fale absolutamente nada. Lembre-se, Deus o terá como responsável. Enquanto essa classe de espírito estiver em você, você sabe que você não está correto com Deus. É abençoado ou não é? Dá amém para isso? Amém. Veja, irmãos, indo já para o fim. Um pequeno fogo incendeia um grande bosque. 130 pondo-nos ao lado de Jesus. Mensagem muito tremenda, né? Você vê que as pessoas mataram Jesus, e esses religiosos puseram uma lança nele, mataram, bateram nele, mas a primeira coisa que eles tentaram matar em Jesus foi o seu nome. Quando eles escutavam as pessoas falar, Jesus de Nazaré esteve ali agora e curou um tal Mombandiz, aqueles fariseus ficavam revoltados. Eles tinham inveja e ciúme de Jesus. Então eles começavam a dizer, vocês vão crer num filho do carpinteiro? A primeira coisa que eles queriam fazer é matar a sua influência, o seu nome. Quando o Mombrana diz assim, que Jesus falou que antigamente um homem tinha que deitar com a mulher para cometer adultério com ela. Depois Jesus disse, aquele que olhar e cobiçar é a mesma coisa que ter deitado na cama e ter feito a relação com ela. Responde por adultério. Difícil nessa era nossa isso, hein? Adultério. Aí Jesus disse, lá estava escrito que não matarás. Agora, aquele que odiar já é réu, já é como se tivesse matado. A pessoa que odeia a outra é como se já tivesse assassinado a outra. E o Mombrana disse, quando uma pessoa fala desse estilo que os fariseus fizeram com Jesus aqui, atiravam no seu nome, matavam sua influência, ele diz, quando você faz isso, quando eu faço isso, diminuir uma pessoa, ele diz, você não faz nem um pouco menos do que dar um tiro nele. Você tem que responder por isso, dar um tiro. Aí, irmãos, se não dá temor em nós essas coisas, não dá? Reflexão, temor, quanta coisa nós ainda vamos passar, vamos ser abordados, vai surgir inquietações e coisas. Vindo terça-feira escutando um programa de rádio, pastor Joaquim, sobre o silêncio. Meu Deus, que coisa aquilo, meu Deus. Ele disse, uma das armas de Deus é o silêncio. Como é que pode?
Sendo que Deus é a palavra, mas uma das suas armas é o silêncio, é ficar quieto. Pedro chegou a dizer, na primeira carta de Pedro, ele disse assim: as pessoas que falam de vós sejam confundidas pelo bom procedimento que vós tendes perante elas. Você fica em silêncio. Alguém diz, aquela mulher ali é terrível. Você fica quieto e mostra a diferença com as suas atitudes. Silêncio, poder de Deus. Convence. Um exemplo é mais do que um conselho, do que uma palavra. Um bom testemunho rebenta qualquer palavra que é falada sobre uma pessoa. Alguém diz, essa irmã lá, ela é terrível. Mas quando alguém chega perto dela, não vê aquilo. Vê outra coisa. Assim como ao contrário. Há a fama, né? Aquele homem lá, ele é bom. Mas as pessoas que chegam não vê aquilo. Então, é a atitude. Mombrana diz, ser cristão não é falar, é viver, né? É a atitude. 130 põe-nos ao lado de Jesus. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos. Se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo pode apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos naquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Irmão, isso aqui é uma coisa gloriosa, difícil, mas gloriosa. Às vezes nós ficamos sabendo de coisas, sem procurar, sem saber, sem ficar atrás. Miserável é da pessoa que ainda fica atrás, querendo saber, querendo ver, querendo olhar, querendo descobrir. O espírito de curiosidade, aquela coisa, né? E você fica sabendo, puxa, aconteceu tal coisa lá, aconteceu tal coisa com aquela pessoa, com aquele irmão. Isso aqui é um degrau muito alto, ó. A verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Não contar as suas coisas ruins. Eu sei tanta coisa ruim daquela pessoa lá. E uma hora dessa eu vou falar para todo mundo. Quem sai perdendo é quem está falando. Porque Jesus disse, o escândalo é necessário que haja, mas ai daquele que promove, sai esparramando. A verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Não contar as suas coisas ruins. Esse é um caso que nós estamos falando. Um caso que começamos aqui. Se vermos um problema, né? Esse é um caso. É claro que há vários casos diferentes nesse mesmo sentido. Há muitos casos diferentes. Não contar as suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isso de lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. Se você dá um chute, se eu der um chute em você, se eu dar um tapa em você, se eu dar um empurrão em você, fica muito notória a agressão, né? O irmão deu um chute no outro, deu um tapa, o irmão deu um empurrão. Às vezes uma palavra é pior do que um chute terrível. Um chute não afundava tanta pessoa para baixo do que uma palavra. Mombrana disse,
se há alguma coisa ruim, veja, ó, de qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Bem? Nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Eu aconselho, irmãos, eu tive aí um problema um tempo atrás. Pessoas, creio que aqui temos só pessoas mais velhas na mensagem, maduras, pessoas que contam, têm a capacidade de contar até coisas íntimas da sua vida. Íntima. Conta para a irmã, conta para a outra, conta coisa do esposo, conta coisa disso. Ninguém precisa saber qual que é o valor das minhas dívidas. Ninguém precisa saber. Ah, mas eu queria contar para você só para mim desabafar um pouco. Bom, mas depois se aquilo esparramar para tudo quanto é lado, né? Todo mundo aquele tititi, aquela coisa e tal, né? Marido que tem coragem de ficar falando mal da sua esposa para os outros, falando mal, criticando, falando. Esposa que pega o nome do seu esposo, rebenta para todo mundo. Estoura, chega, conta, fala. O que nós temos a ver, irmãos? De trazer coisas. Já pensou chegar em você contar coisas lá do meu passado, lá do passado do irmão? Principalmente quem conviveu junto, às vezes conheceu o irmão quando ele era um bêbado lá. E eu já ouvi coisas assim. Ah, hoje quer dar um de santo, era um baita de um fumante, era um baita de um bêbado, era um baita. O irmão Branham diz: Deus nos responsabilizará por essas palavras. Olha, essa é como nós falamos no início. Vemos que de todas as coisas, a coisa mais difícil está sendo dominar isso. As palavras, os assuntos. Mas nós vamos, com a ajuda de Deus, com o temor de Deus, nós vamos conseguir. Fazendo nosso esforço, não deixando a bala passar por cima. Pelo contrário, Senhor, eu estou aqui, eu vim aqui no culto para ser atingido mesmo, pela Tua palavra. O irmão Branham diz: eu prefiro ser chamuscado aqui do que ser queimado lá. Amém? Você diz amém para isso? Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar a Deus. Querido Pai Celestial, essa é uma noite de reflexão, Senhor, para todos nós. Tiago diz: se um homem consegue dominar isso, ele já é perfeito. Isso é, todos nós aqui ainda estamos sob condições imperfeitas. Mas, Senhor, nós não queremos ficar nadando, ó Deus, na lama. Nós não queremos ficar na mesma condição. Nós não queremos ficar no mesmo nível, Senhor. Talvez se hoje essa palavra atinge nós de tal modo que a gente fica pensando: mas que nível então eu estou? Mas agora eu saio desse nível. Agora eu tomo, Senhor, em Sua palavra e peço ajuda de Deus, misericórdia de Deus, para prosseguir de um modo diferente, com mais temor, com mais cuidado. Ó Deus querido, isso foi muito forte para mim, Senhor. Essa irmã se considerou santa diante do profeta, mas sua língua estava ungida. Ó Deus, nós não queremos isso, Pai. De que adianta, Senhor Deus, nós estarmos com uma boa aparência, mas algo estar ungido pelo inimigo? Tem misericórdia, Senhor. Dá-nos graça para isso. Isso é um milagre, isso é coisa difícil para o homem, mas não é impossível para Deus. E nós nos rendemos a Ti, Senhor, te agradecemos. Se nossa carne entristece, mas nossa alma se alegra, nossa alma te louva. Erga sua mão, diga graças a Deus.
Isso aqui pode mudar o nosso destino eterno, diz o profeta. Uma palavra num culto pode mudar o nosso destino eterno, o destino da nossa família, o destino do nosso negócio, tudo por causa da palavra de Deus. Em nome de Jesus, por isso nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor, Pai, crave isso no nosso coração, que isso não seja esquecido facilmente. É o nosso pedido, Senhor, desde, Senhor, dos mais novos até os mais velhos. É o que queremos, ó Deus, apacentar o rebanho do Senhor com essa palavra, meu Deus, que às vezes nos alegra, às vezes nos entristece, ó Deus, mas o Senhor disse, aquele que eu firo eu saro. E nós agradecemos por isso, estamos indo para casa, guardados e abençoados, sob essa atmosfera, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Domingo, escola dominical. Estaremos amanhã indo a Clevelândia, se Deus quiser. Na segunda e terça, fazendo nosso roteiro da ceia. Eu peço que os irmãos sempre lembrem de orar por nossas viagens. Nós precisamos. Amém? Deus vos abençoe. Boa noite com Jesus.